Hoje eu vou trazer os erros mais absurdos em Bob Esponja, que eu duvido que você tenha notado em toda a sua vida. E eu já te adianto que o erro número 15 é o mais maluco de todos. Então não tire os olhos da tela, porque o vídeo vai ser grande. Simbora! Você já parou pra pensar que os animadores de Bob Esponja têm um talento especial para deixar passar pequenos deslizes? Um ótimo exemplo é o episódio Bob Esponja encontra o Estrangulador, que já comentamos por aqui antes. No episódio Bob Esponja encontra o Estrangulador, quando o Lula Molusco apresenta a foto do criminoso para o Bob, o número de identificação do meliante é 122068. Contudo, instantes depois, quando o Estrangulador, já esgotado pelo Bob Esponja, se entrega voluntariamente na delegacia, a mesma foto de portuário exibe uma nova numeração, 021166. Mais um ponto pra gente, né, Nickelodeon? Temos muitas outras falhas para apresentar hoje, então prepara a pipoca, ajuste suas máscaras de mergulho, porque nossa expedição à Fenda do Biquíni está prestes a começar. No episódio 99 da quinta temporada, Monumento da Esponja, a Fenda do Biquíni é varrida por um vento fortíssimo. Com o vento soprando forte, Bob Esponja é simplesmente lançado para fora do Siri Cascudo. E nesse exato momento, que notamos o balde de lixo, que deveria estar posicionado em frente ao Siri Cascudo, simplesmente não foi desenhado. Ainda no mesmo episódio, o Monumento da Esponja, identificamos uma pequena falha de edição. Quando Bob Esponja está se divertindo com os sons que seu corpo produz por causa do vento, vemos um frame muito rápido que seu olho esquerdo fica totalmente branco. Foi veloz, mas nós percebemos. No episódio A Caixa Idiota, Lula Molusco fica curioso com a brincadeira de Bob Esponja e Patrick. Quando o caminhão de lixo leva Lula Molusco embora, junto com a caixa, a cena mostra que a casa do Bob Esponja, o abacaxi que deveria estar ao lado da casa do Lula Molusco, simplesmente desaparece do cenário. No episódio O Retorno do Amigo Bolha, da 8ª temporada, Bob Esponja faz bolhas de sabão em um formato de dinossauro. É justamente no momento em que ele se esforça para soprar que um erro curioso se revela. O braço do Bob Esponja é sobreposto pela textura do seu próprio corpo, desaparecendo momentaneamente. No famoso episódio O Texas, da primeira temporada, quando Sandy está no telhado do seu domo, cantando sobre sua terra natal, percebemos que por um instante a cor marrom do seu pescoço assume o mesmo tom mais claro de suas bochechas. No episódio Imitação de Caranguejo, quando o Bob Esponja percebe seu erro e vai resgatar o seu siriguejo, notamos que a placa que está na parede atrás deles se duplica enquanto eles fogem da cena. Em caixa secreta, após conversar com Patrick, Bob Esponja vai para sua casa. No entanto, ele caminha na direção errada, para a esquerda, na direção da casa do Patrick, quando sua casa, o abacaxi, fica na verdade para a direita. No episódio Nas Botas do Chefe, quando Bob Esponja e Lula Molusco se olham no espelho, a imagem não está invertida como deveria. Lula Molusco está à direita na cena e seu reflexo também aparece à direita, quando deveria estar à esquerda. Em Não Pode Entrar Pirralho, Sandy vira uma tatuagem de Mon, de um peixe de cabeça para baixo formando o wall, e invertendo também o coração com tudo na cena seguinte. Quando Bob Esponja tenta abrir um ketchup, a palavra continua wall, mas o coração magicamente volta à sua posição original. No episódio Aula de Volante, da 9ª temporada, o carro que o seu siriguejo usa para ensinar Bob Esponja a dirigir começa a aula sem retrovisores. Após uma batida, quando eles param dentro do Siri Cascudo, o carro não está só intacto, como agora possui retrovisores que não existem mais. Em Homem-Sereia e Mexilhãozinho 4, da 3ª temporada, Bob Esponja pega o cinto de utilidades do herói. Ao correr para a casa do Patrick e em uma cena de costas, ele não está usando o cinto, mas na cena seguinte é visto de frente e o cinto reaparece magicamente em sua cintura. Já imaginou o Plankton pronto para mais uma de suas tentativas de roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri e não ter nada para roubar? Pois é um episódio ao espiar pela janela. O Plankton se depara com a ausência do total do Siri Cascudo. Parece que os animadores esqueceram de desenhar o restaurante por completo, deixando o vilão a ver navios. Ou nesse caso, a ver fundo do mar vazio. No episódio em que Bob Esponja adquire um hálito pra lá desagradável, capaz de afastar qualquer um, Patrick, em sua genialidade, acredita que a causa do problema é a feiura de Bob. Para ajudar ele, faz uma paródia do fantasma para a ópera, usando um óculos com nariz falso. Acontece que em um piscar de olhos, esse acessório simplesmente desaparece. Será que ficou invisível? No fim de 2004, o Plankton está empenhado em roubar a receita do hambúrguer de Siri. E para isso, ele não hesita em tirar picles contra o Siri Cascudo, que está sendo defendido por Bob e Patrick. Depois que Patrick é atingido, vemos vários pedaços de picles espalhados pelo chão, mas na cena seguinte, eles simplesmente sumiram. Será que o Patrick comeu tudo em uma velocidade recorde? Quando o estrangulador se disfarça de guarda-costas para se aproximar de Bob Esponja, ele pega uma chave que estava embaixo do tapete. O detalhe é que na porta não há nenhuma fechadura, e como num passe de mágica, ela aparece do nada na sequência. Parece que a porta do Bob Esponja tem vida própria, ou nesse caso, fechaduras que se materializam. A casa do Lula Molusco é conhecida por sua capacidade de aparecer e desaparecer em vários episódios. Já mostramos isso em alguns vídeos anteriores, mas vamos relembrar um momento clássico no episódio Patrick o Carteiro. A casa do Lula Molusco simplesmente não está do lado da casa do Bob Esponja, mas na sequência, ela reaparece como se nada tivesse acontecido. Será que ela tem pernas ou os animadores se esqueceram dela por um instante? No episódio Pintores Molhados, na casa do seu siriguejo, temos uma janela grande ao lado da porta, mas em outra cena, ela fica minúscula, quase como se fosse feita sob medida para o Plankton passar. E a mágica continua logo depois. Ela desaparece por completamente. Parece que a janela do seu siriguejo tem um complexo de encolhimento. Ainda no episódio Pintores Molhados, dentro da casa do seu siriguejo, a parede está repleta de objetos, mas quando Bob Esponja e Patrick saem, a maioria dos itens de decoração
animação simplesmente some. Será que os animadores estavam com preguiça de desenhar tudo de novo? Em Banido da Fenda do Biquíni, enquanto Bob Esponja canta sua versão da música Amo Hambúrguer de Siri, vemos ao fundo uma mesa com garrafas e mostarda e ketchup. Na sequência, acontece simplesmente um milagre. O número de garrafas aumenta e elas mudam de cor, indicando a presença de maionese, uma verdadeira multiplicação de molhos. Em Palhaços do Assobio, quando Lula Molusco levanta o tapete em frente à sua casa, Bob Esponja e Patrick estão lá. Repare nas meias do Bob Esponja. Na sequência, elas desaparecem do nada. Bob Esponja daria um ótimo ilusionista, não é mesmo? No episódio O Crustáceo da Meia-Idade, que inclusive foi banido pela Nickelodeon, Bob Esponja e Patrick convencem o seu siriguejo a roubar algumas calcinhas. Quando as gavetas são abertas, as peças íntimas têm um formato convencional, mas quando o seu siriguejo as pega, o formato muda completamente. Uma quebra de continuidade que a Nickelodeon provavelmente nem se importa mais. No mesmo episódio, a mãe de seu siriguejo, a vovó da Pérola, ordena que ele vá para o quarto. De uma hora para outra, os cabelos dela simplesmente desaparecem, mas na sequência, eles retornam ao lugar de origem. Cabelos mágicos? Só em Bob Esponja mesmo. Vamos começar com um momento de pura maluquice. Lembra daquele episódio que a Pérola, a filha do senhor siriguejo, fica arrasada com o baile da escola? Ela chora tanto, mas tanto, que as lágrimas dela arrombam a porta do escritório do pai e inundam o siricascudo inteiro. Mas o verdadeiro mistério não é a enchente de lágrimas, e sim os clientes. Se você pausar a cena, vai notar que todos os peixes atingidos pela água são idênticos. É a mesma pessoa multiplicada. Será que a filha do biquíni tem uma máquina de clonagem escondida? É um verdadeiro exército do Ctrl+C, Ctrl+V. Falando em personagens repetidos, quem se lembra do Tom? Aquele peixe que grita chocolate. Pois é, ele parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. No episódio em que o Bob Esponja fica com um hálito horrível, o Patrick leva ele ao cinema. Dê uma olhada na plateia. Tem um Tom na segunda fileira e outro idêntico na quarta. E não para por aí. Em outra cena, a câmera revela que nada menos do que 5 Tons no mesmo local. Seriam quíntuplos? E qual deles é o original que odeia vendedores de chocolate? Fica aí a dúvida. A fachada do Siricascudo é uma das imagens mais icônicas da animação, mas em um episódio específico, algo some misteriosamente. É quando Bob Esponja desenvolve um medo paralisante de altura e fica preso lá em cima. Durante quase todo o episódio, enquanto acompanhamos o drama do nosso herói no telhado, a famosa antena do restaurante simplesmente desaparece. Teria a equipe de manutenção levado para um concerto justo naquele dia? Ou será que o animador esqueceu de desenhar um dos elementos mais conhecidos do cenário? Cada erro absurdo, né? E se você tá curtindo essa investigação, a cada like que alguém dá, ajuda o Bob Esponja a comer um biscoito. Então já deixa aquele like. No famoso episódio da banda, quando Lula Molusco reúne os moradores para um grande show, vemos a Sandy entre os músicos. Até aí tudo bem. O problema é o instrumento dela, um saxofone. Pense comigo, saxofones são instrumentos de sopro. A Sandy, por ser um mamífero terrestre, precisa usar um capacete cheio de ar para respirar no fundo do mar. Como diabos ela conseguiria soprar o instrumento? Não seria mais lógico ela tocar bateria ou algo assim? Ou será que ela estava só fingindo para apoiar o amigo Lula Molusco? Ainda no episódio da banda, tem outro detalhe bizarro envolvendo a Sandy. O capacete dela é de vidro, né? Então deveríamos enxergar perfeitamente o que está atrás dela. No entanto, em uma cena há um peixe posicionado logo atrás, mas só conseguimos ver a parte da cabeça e os olhos dele através do vidro. O resto do corpo simplesmente sumiu. O capacete da Sandy tem poder de invisibilidade parcial? Esse com certeza foi um pequeno deslize dos desenhistas que criou um efeito bem esquisito. A cena do ensaio da banda fica ainda mais estranha em um momento de caos total. Os instrumentos viram armas e uma briga generalizada começa. Todo mundo está se atacando, menos o Bob Esponja. Mas olhe bem o que ele está segurando. Um braço. E isso mesmo, um braço tirado. De onde ele tirou isso? A gente espera que seja um manequim de um boneco, porque a outra opção é macabra demais para o nosso querido Calça Quadrada. No clássico episódio da Concha Mágica, quando Bob, Patrick e Lula Molusco estão perdidos na floresta de algas, o desespero bate forte. Em um momento de fome extrema, Lula Molusco pergunta à Concha Mágica se ele pode comer um de seus próprios tentáculos. E é aí que a mágica ou o erro acontece. O tentáculo dele, que normalmente é verde água, fica completamente amarelo, da mesma cor do Bob Esponja. Será que ele estava delirando de fome e projetando um amigo no próprio braço para sentir menos culpa? Será que ele estava realmente delirando de fome? O que você acha que aconteceu aqui? Deixe sua teoria maluca aqui nos comentários, que eu quero ler todas. Quando Bob Esponja e Patrick decidem pregar uma peça na Sandy, eles vão até a cúpula dela. Como lá dentro não tem água, eles usam seus capacetes para respirar. A ideia genial é se cobrir com lençóis para parecerem fantasmas. O detalhe é que assim que eles colocam os lençóis, os capacetes redondos simplesmente somem. Eles não caberiam de forma tão perfeita debaixo do pano. Ou eles são mestres em prender a respiração, ou a equipe de animação comeu bola nesse detalhe crucial. No episódio do Estrangulador, o vilão persegue o Bob Esponja até sua casa. Chegando lá, nosso herói não acha a chave. Eles tentam de tudo para entrar, mas sem sucesso. No final, Bob Esponja se lembra que a chave reserva fica debaixo do tapete. O problema? Não havia tapete nenhum na frente da porta durante toda a cena. Ele simplesmente surgiu do nada. Com certeza um tapete mágico que deixou o Estrangulador ainda mais furioso. Harold é aquele peixe azul meio esquentado, que sempre aparece na fenda do biquíni. Ele é facilmente reconhecível pela sua bermuda vermelha e camiseta branca. Em um episódio, Patrick, agindo como super-herói, confisca o hambúrguer de Siri de Harold. Quando Bob Esponja vai devolver o lanche, podemos ver claramente que Harold está sem camisa. Mas no corte seguinte, a camiseta branca reaparece magicamente. Ou ele se veste na
velocidade da luz ou foi uma piscada dos desenhistas. Chegamos em mais da metade da nossa lista e os erros só ficam mais estranhos. Se você ainda não é inscrito, essa é a hora perfeita para se juntar à nossa comunidade e não perder nenhum vídeo. E pode acreditar, os próximos erros são de cair o queixo. Squilliam Fancysol, um eterno rival do Lã Molusco, é conhecido por duas coisas: seu ego gigante e sua sobrancelha única e espessa, a famosa monocelha. Ao exibir sua casa luxuosa, ele entra em um elevador decorado com vários retratos de si mesmo. Mas se você olhar com atenção, o quadro da direita mostra o Squilliam sem sua marca registrada. Será que é um retrato secreto do Lã Molusco disfarçado? Duvido, alguém simplesmente esqueceu de desenhar os pelos mais importantes daquele rosto. O local de trabalho do Bob Esponja, a cozinha do Siri Cascudo, também tem seus segredos. Em uma cena, vemos o Bob grelhando os hambúrgueres na chapa, que está posicionada do lado direito da cozinha. Pouco tempo depois, na mesma sequência, a chapa inteira muda de lugar e aparece do lado esquerdo. Teria um decorador super veloz passado por ali? Acho que a segunda opção é um erro de continuidade, é mais provável. A paciência do Lula Molusco com Bob Esponja é curta, e em um episódio como motorista de ônibus, ela acaba de vez. Quando Bob Esponja senta em sua cabeça, algo muito bizarro acontece com o Lula Molusco. O pescoço dele parece se desconectar do corpo, ficando totalmente fora do lugar, como se tivesse quebrado. Essa cena é tão estranha que parece mais um truque de ilusionismo do que um simples erro. Numa noite que prometia ser apenas uma espiadinha curiosa, Bob Esponja decide invadir a casa do Patrick para desvendar o segredo da famosa caixa misteriosa. A cena nos mostra nosso herói andando furtivamente na ponta dos pés pela vizinhança, tentando não fazer barulho. E claro, não ser pego. Mas se você é um fã de carteirinha e conhece cada canto da fenda do biquíni, algo salta dos olhos de forma gritante. A casa do Lula Molusco, aquela icônica estátua gigante da Ilha da Páscoa, que fica exatamente entre a casa do Bob Esponja e a do Patrick, simplesmente não está lá. A vizinhança que deveria ser um cenário familiar aparece completamente diferente, como se a casa do Lula Molusco tivesse sido teletransportada para outra dimensão, ou quem sabe decidiu tirar umas férias relâmpago. É um erro de continuidade tão flagrante que nos faz questionar: será que a casa do Lula Molusco realmente decidiu dar um passeio noturno e voltou mais tarde, como um bumerangue arquitetônico? Ou será que a equipe de animação, em um momento de distração ou pura sobrecarga, simplesmente esqueceu de desenhar um dos elementos mais irreconhecíveis do fundo do cenário? É como se a Torre Eiffel sumisse de Paris por alguns segundos, algo impossível de não notar para os observadores mais atentos. Para fechar nossa lista com chave de ouro, ou seria com uma pitada de mutação, temos um erro que beira o inacreditável, envolvendo ninguém menos que a nossa querida esquilo cientista Sandy Bochechas. No episódio da Lua de Netuno, um raio cósmico atinge a Sandy e a transforma em sua versão selvagem. Um esquilo realista e super ágil. A transformação é visualmente impressionante, e à primeira vista parece quase perfeita. Mas os animadores, em meio à complexidade da metamorfose, esqueceram um detalhe crucial e hilário. A cauda original dela, aquela cauda fofinha e curvilínea de desenho animado, continua lá intacta. Isso mesmo, por um momento surreal, a Sandy passa a ter duas caudas. Uma cauda realista de esquilo selvagem e logo abaixo dela a cauda animada que sempre conhecemos. É uma falha de design que nos faz questionar a lógica do universo subaquático. Teria a Sandy desenvolvido uma espécie de mutação reversível ou um rabo fantasma? E só aparece em momentos de desatenção dos desenhistas? Esse erro não só quebra a imersão na cena, mas também adiciona uma camada de comédia não intencional, transformando a transformação dramática em um momento de pura bizarrice animada. Calma aí, antes de você ir embora, eu tenho um presente. Pra quem ficou até o final, eu preparei um erro bônus. Prepare-se para um erro que confesso que gostaríamos de não ter visto, de tão esquisito que é. No episódio em que o Bob Esponja e Patrick se enfrentam no ringue de luta, acontece algo meio nojento. O Patrick, com seu jeito peculiar de torturar, pega o pé direito do Bob Esponja e tira o sapato dele. Até aí tudo bem. O problema começa quando ele resolve lamber a sola do pé do amigo. Meu Deus, mas se você, assim como nós, ousa olhar com mais atenção para essa cena grotesca, vai perceber que o pé que o Patrick descalça é na verdade de uma perna esquerda. Como assim? Será que o Bob Esponja tem dois pés esquerdos? Ou será que ele é tão elástico que consegue torcer a perna de um jeito que desafia a lógica? Preferimos acreditar que foi apenas um erro de animação e continuidade, porque a alternativa é no mínimo bizarra. No episódio Capitão Pirralho da 10ª temporada, o Plankton, como sempre, está em sua saga incansável para roubar a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Ele é catapultado para fora do restaurante de uma forma bem cômica, explodindo a porta do seu próprio balde de lixo. A cena é bem rápida e cheia de ação, mas se você tiver o olho treinado e pausar nesse exato momento, vai notar um detalhe simplesmente bizarro. A estrada que deveria conectar o Siri Cascudo ao balde de lixo simplesmente some, e ela não está mais lá. É como se os dois edifícios flutuassem no vazio ou existissem em dimensões diferentes. Será que é um truque de mágica do Plankton? Uma falha na renderização do universo subaquático? Ou apenas um momento de distração dos animadores? Fica aí a questão. Então segura essa. Na 9ª temporada, no episódio Licença para fazer milkshake, o Bob Esponja percebe que sua licença para fazer o tão amado milkshake está vencida. Ele precisa se submeter a um treinamento rigoroso, e é aí que entra a cena do lendário Capitão Canecogélito, o mestre dos milkshakes, com décadas de experiência. A entrada dele é épica. Ele salta de um avião e, para amortecer sua queda heróica, usa 2 latas gigantes de chantilly. A cena é até engraçada e cheia
cheia de maluquice. Mas presta atenção, um segundo depois, quando ele aterrissa e começa seu discurso motivacional, simplesmente todo aquele chantilly que estava esparramado por todo lado, simplesmente desaparece. Não há ninguém limpando, não há corte de cena que justifique, ele simplesmente evaporou. É como se fosse um truque de desaparecimento ninja, mas na verdade é um erro de continuidade que não podemos ignorar. As modas da Pérola podem ser, digamos que, peculiares, mas e a Arlene? A amiga da Pérola nos entrega um erro visual intrigante. Na 13ª temporada, em um episódio que destaca um momento icônico entre Pérola e Arlene, elas realizam um aperto de mãos com cuspe, para o desespero da Pérola. Após o ritual, Pérola, com a nobreza que é peculiar, limpa suas mãos pegajosas nas costas de um cliente, aleatório ali do Siri Cascudo. E é aqui que o mistério se aprofunda. No início, as costas desse peixe azul têm umas marcas em um tom de azul um pouco mais escuro, bem visíveis até, mas assim que a Pérola termina de limpar as mãos, como num passe de mágica, as marcas azuis simplesmente somem. Será que o cuspe da Arlene tem elementos mágicos de remoção de manchas, ou foi só uma distração momentânea dos animadores? É um detalhe mínimo, mas que muda completamente a cena. O Lula Molusco faria de tudo, absolutamente tudo, para se livrar do simpático, mas às vezes irritante, Bob Esponja, né? Então no episódio Casa Surreal da 10ª temporada, ele arma um plano, porém, um tanto ardiloso. Convence o Bob Esponja de que ele é alérgico à sua própria casa abacaxi, só pra ele se mudar para bem longe dali. Mas, mesmo em meio a esse trama de fuga, há um detalhe que pisca e se esconde. Observe atentamente o Bob Esponja durante essa cena, porque por uma fração de segundos, os olhos dele ficam totalmente amarelos. É um flash tão rápido, quase imperceptível, que a maioria das pessoas sequer perceberam. Seria um efeito colateral da alergia inventada? Uma falha na colorização ou um lapso momentâneo na mesa de desenho? A Nickelodeon até corrigiu esse pequeno deslize depois, mas a gente viu, e você vai ver agora também. Você já parou pra pensar que a casa do Bob Esponja às vezes parece um quebra-cabeça, com peças faltando? No episódio Seguro de Vida, também da 10ª temporada, Bob Esponja e Patrick, em sua ingenuidade habitual, assinam um contrato de seguro e ficam convencidos de que nada no mundo pode machucá-los. A partir daquele momento. Mas a gente notou algo muito estranho logo no comecinho do episódio, antes de toda a confusão do seguro. Cadê a janela da casa do abacaxi do Bob Esponja? A famosa janela redonda que sempre está lá simplesmente desapareceu. Ela não está no lugar onde deveria estar. É um erro de continuidade. Um descuido que, para nossos olhos atentos, é imperdoável. Alguém esqueceu de desenhar uma das características mais icônicas da casa do Bob. Agora prepare-se para um erro duplo, que prova sem sombra de dúvidas que os animadores também tiram uma soneca ou estão com pressa de ir pro recreio. No episódio Diga Au, da 13ª temporada, temos o clássico momento de preguiça dos desenhistas, a famosa repetição de personagens. Isso é bem comum para agilizar o processo, mas aqui eles foram bem além. A cena mostra um carrinho de montanha-russa, descendo a toda velocidade, prestes a ser devorado pelo robô gigante do Plankton, que come pessoas que gritam au. E é nessa sequência que encontramos dois erros seguidos. Primeiro, observe o peixe que está na primeira fila do carrinho. No início da cena, ele parece sem camisa, usando apenas uma calça e um cinto preto. Mas no exato momento em que o robô o devora, o personagem mudou. Agora é um peixe completamente diferente, usando uma roupa roxa, e é uma troca instantânea de identidades. E o segundo erro, ele é ainda mais gritante. Se você olhar bem, o peixe que está na primeira fileira do carrinho é simplesmente idêntico ao peixe que está na última fileira. São duas cópias exatas, com o mesmo design e a mesma expressão. É como se tivessem usado a ferramenta de copiar e colar sem pensar duas vezes. Vocês acharam que a gente não ia notar essa, né? Conspiração de clones. Agora todo mundo sabe que o seu siriguejo é fissurado por dinheiro, e ele é capaz de qualquer coisa para lucrar. No episódio Porquê Cascudo, da 10ª temporada, ele organiza e gerencia uma festa infantil no Siri Cascudo, e vemos que ele realmente se empenha. Afinal, seus clientes são ricos. Para agradar a molecada e, claro, arrancar mais alguns trecados, ele leva uma pinhata no formato do seu arquirrival, o Plankton. A pinhata é bem característica, dá pra ver claramente, né? Mas a mágica, ou melhor, o erro, acontece em seguida. Pouco depois de aparecer essa pinhata em formato de Plankton, simplesmente some. Ela não está mais na cena. É claro que ela volta a aparecer depois, mas por alguns instantes, o próprio Plankton, mesmo em formato de pinhata, simplesmente evaporou do campo de visão. E dessa vez, não podemos dizer que é porque ele é pequeno, né? O oitavo erro que eu separei, também da 10ª temporada, é muito engraçado, porque a gente vê o Bob Esponja se tornando um mini Bob, uma versão super bonitinha e diminuta dele mesmo. Mas apesar de ser um episódio adorável e divertido por trás de toda a fofura, tem dois erros bem notáveis que separei pra te contar. O primeiro deles
deles é um erro que já mencionamos, que de vez em quando aparece no desenho, e que surge logo no início. Como todos nós sabemos, o balde de lixo e o siri cascudo ficam um de frente para o outro, conectados por uma rua, mas aqui o desenho mostra como se essa rua nem existisse. É um esquecimento da infraestrutura da fenda do biquíni. E o segundo erro também acontece logo no início do episódio, quando um cliente vai fazer uma reclamação pro Lula Molusco, mostrando um ouriço dentro do hambúrguer, o Lula Molusco fica morrendo de medo com sua reação clássica de pavor. Mas o que muita gente não notou é que nesse exato momento de pânico, a placa com o menu do siri cascudo e a placa de ordem, aquelas que ficam bem pertinho dele no balcão, simplesmente desaparecem. De vez em quando elas somem mesmo. Talvez seja o seu siriguejo pegando elas escondidos para anotar os preços novos e ainda maiores dos hambúrgueres. O Robalo é um daqueles personagens secundários de Bob Esponja que sempre rouba a cena e participa de episódios engraçados. Na 11ª temporada, no 14º episódio, ele decide criar seu próprio talk show, com toda a sua peculiaridade e humor, pelo menos até sua mãe descobrir. E apesar do episódio ser bem limpinho, sem muitos erros gritantes, a gente ainda conseguiu achar um detalhe que não passa despercebido pelos meus olhos de águia. Quando ele está fazendo uma entrevista com um de seus convidados, por um rápido momento os olhos do Robalo literalmente desaparecem do rosto dele. Não é que eles estão fechados, porque mesmo quando os personagens piscam, a gente consegue ver as pálpebras, mas aqui eles simplesmente somem. É como se fosse um bug na Matrix da fenda do biquíni, uma falha temporária no próprio sistema de animação. Ainda na 11ª temporada, temos um episódio que mostra o seu siriguejo em sua forma mais inteligente e astuta. Ele manda o Bob Esponja em uma missão aparentemente crucial, ir comprar ingredientes secretos para poder fazer um hambúrguer de siri. Mas tudo isso é apenas uma grande distração para o Plankton, que como sempre estava espionando. Enquanto Bob cumpre sua tarefa, os ingredientes verdadeiros chegam por outra rota. E é nesse momento que o Plankton está de olho que a gente nota um erro de design. Mais um no siri cascudo. Onde foi parar a placa do restaurante? Aquela placa icônica com o nome do restaurante simplesmente sumiu. Virou fumaça, meus amigos e amigas. Mas um pequeno detalhe, ou um bug visual que os nossos olhos atentos notaram, e que vocês agora não conseguirão desver. Lula Molusco tem algumas características marcantes, que o tornam um personagem inconfundível. Além de, é claro, dele ser uma lula e ser extremamente ranzinza. Uma das coisas que mais define o seu personagem é a sua testa franzida. Aquelas ruguinhas de preocupação e irritação são sua marca registrada. Mas em um episódio também da 11ª temporada, em que o Bob Esponja e Patrick simplesmente passam o tempo todo perturbando o pobre Lula Molusco com suas brincadeiras e barulhos, por alguns momentos essa testa franzida, essa característica tão vital do personagem, simplesmente desaparece. É como se ele tivesse feito uma plástica instantânea ou um tratamento de pele super eficaz. Será que foi alguma esfoliação milagrosa? Ou a massagem acidental do Bob Esponja teve um efeito anti-rugas? Mais um erro que nos faz questionar os limites da animação. Ainda na 11ª temporada, temos aquele fadídico episódio em que vemos o Patrick se transformar em um velhinho meio esquisito, mas hilário. E nesse episódio a gente vê um erro de cor, que já apareceu em outras vezes em Bob Esponja, onde partes do corpo dele mudam de cor rapidamente, ficando às vezes branco e às vezes amarelo sem explicação. Mas dessa vez a mudança de cor afeta os dentes do Bob Esponja. Em um rápido frame os dentes dele ficam repentinamente amarelos. É um flash de cor que dura um piscar de olhos. Será que tem alguma coisa a ver com o fato dele não escovar os dentes? Ou é mais um lapso da equipe de colorização? Duvido que seja falta de higiene. É mais um erro de animação que a gente caçou para vocês. E para fechar com chave de ouro a nossa lista de erros absurdos, vamos voltar no tempo até a 5ª temporada no episódio Gugu Dadá. O Plankton e sua genialidade maligna põe em prática mais um de seus planos mirabolantes para roubar a fórmula do hambúrguer de siri. Dessa vez ele cria um gás que transforma o seu siriguejo em um bebê. Um plano audacioso e fofo ao mesmo tempo. Mas a gente percebe um erro nesse episódio, que é simplesmente um dos mais viajados e inconsistentes de toda a série. Quando o Plankton retorna para completar seus planos e aproveitar a vulnerabilidade do seu siriguejo, podemos perceber que não existe nenhuma caixa de correios do lado de fora do siri cascudo. O espaço está vazio, mas literalmente um segundo depois, sem nenhuma transição ou explicação, ela está lá novamente. E o mais bizarro é que ela fica indo e vindo, aparecendo e desaparecendo ao longo de todo o episódio. É um erro de continuidade que desafia a lógica e nos faz questionar a realidade da fenda do biquíni. No episódio em que o Bob Esponja adota uma peruca pomposa do século XVIII, feita de um esfregão, a Sandy não se aguenta de tanto rir. Presta atenção, nesse momento a cauda dela tá lá, fofinha e no lugar de sempre. O problema
dilema começa quando os dois sobem um penhasco para se livrar da peruca. Em uma tomada, a cauda está lá. Na seguinte, puf, evaporou. Simplesmente sumiu no ar. E o mais estranho, ela não volta a aparecer até o final do episódio. Será que foi algum aplique que ela usou? Enquanto o Lula Molusco tenta curtir um dia de praia, no fundo do mar, o que já é bem estranho, o Plankton passa por ali empurrando um carrinho de mão com um órgão musical bizarro dentro. Com sua mira impecável, Lula Molusco acerta em cheio o instrumento com seu guarda-sol, destruindo tudo em 1000 pedacinhos. Vemos claramente os destroços espalhados pela areia, mas na cena seguinte, quando a câmera se afasta, o chão está completamente limpo. A equipe de limpeza da Fina do Biquíni é a mais eficiente do mundo ou foi só um erro de continuidade? Na cena em que a turma toda é encoberta por uma gosma roxa nojenta, a câmera nos dá uma visão de cima. Vemos claramente a ordem dos personagens: Seu Sirigueijo, Sandy, Bob Esponja e Patrick. Estão só os 4. No entanto, quando o ângulo da câmera muda para uma visão frontal, um peixe aleatório surge do nada, magicamente posicionado logo atrás do Bob Esponja. De onde será que ele veio? Como ele apareceu ali tão rápido? Mais um penetra misterioso para nossa lista. Quando Bob Esponja está voando com um balão, podemos ver claramente o nó amarrado na boca do balão, como em qualquer bexiga de festa. Em seguida, ele usa uma agulha e estoura o balão, abrindo um buraco enorme. Só que na cena seguinte, o nó que estava na ponta do balão também desaparece. Ele não caiu, não voou, ele simplesmente deixou de existir. E pra onde foi o nozinho? É um dos grandes mistérios da física dos desenhos. Agora vamos para um filme: Bob Esponja, um herói fora d'água. Na sala do Seu Sirigueijo, vemos um item de decoração clássico, um barquinho dentro de uma garrafa em cima da mesa. Contudo, quando Bob Esponja entra em cena, a câmera muda e a garrafa não está mais lá. Evaporou? E o mais bizarro, pouco tempo depois, em um outro ângulo, ela reaparece. Será que o Plankton está roubando objetos da decoração também? Ainda no mesmo filme, quando a Sandy vai preparar um lanche, ela usa o controle remoto para ligar a sua TV. Vemos o controle na mão dela. Na cena seguinte, ele simplesmente sumiu. Você pode pensar, ela guardou, né? Mas não, pouco depois, ele reaparece magicamente ao seu lado. E na sequência, some de novo. Esse controle remoto estava claramente brincando de pique-esconde com os animadores. No momento em que o Patrick captura o Bob Esponja e o abraça triunfantemente, podemos ver sua casa, a famosa pedra, logo ao fundo. É uma cena clara, mas na cena seguinte, com os personagens na mesmíssima posição, a casa do Patrick sumiu do cenário. Não, ela não se moveu. A casa dele simplesmente tirou férias por alguns segundos. E se você está gostando de desvendar esses mistérios de Bob Esponja, já sabe o que fazer, né? Deixa seu like nesse vídeo pra gente saber que você curtiu e, claro, se inscreve no canal para não perder as próximas caçadas de erros que vamos encontrar. A gente tem muito mais para mostrar pra vocês. Para escrever um cartaz, Bob Esponja usa uma tinta do Lula Molusco, que bem, você já sabe de onde vem. Ela deixa uma poça escura considerável no chão. No entanto, quando as gaivotas se aproximam e a câmera volta para o local, a poça de tinta simplesmente desaparece por completo. Bob Esponja deve ter um poder de absorção incrível, porque é impossível ele ter usado tudo aquilo para escrever. De volta à série, em um episódio, Bob Esponja está em seu posto de trabalho. Ao seu lado direito, vemos uma mesinha com garrafas de ketchup e mostarda. Uma cena normal, mas quando a câmera corta para um plano mais aberto, não é só as garrafas, mas a mesa inteira desapareceu. Sumiu, foi-se. Acho que o cliente daquele hambúrguer vai ter que comer sem molho. Quando Bob Esponja fica azul ao prender a respiração para imitar seu ídolo, Kenny, o gato, ele desmaia no chão. Seu chapéu de chapeiro, um item essencial do uniforme, cai junto com ele. Mas na cena seguinte, quando seu sirigueijo chega, o chapéu sumiu do chão. E o mais engraçado é que assim que Bob Esponja levanta, o chapéu reaparece magicamente em sua cabeça, como se estivesse colado ali o tempo todo. Enquanto Bob Esponja limpa a chapa, a parede atrás dele está completamente vazia e limpa. É uma parede lisa. Na tomada seguinte, o mesmo local está agora repleto de pôsteres de seu ídolo Kenny, o gato, além de um banquinho e um boneco do personagem. A admiração do Bob Esponja pelo Kenny é tanta que ele consegue decorar uma parede inteira com a força do pensamento. Estranho, no mínimo. Bob Esponja fica chocado ao ver o seu herói Kenny precisar de um balão de oxigênio para respirar. No susto, ele acaba deixando o hambúrguer de Siri e o prato caírem no chão. Um desperdício. Mas na cena seguinte, o prato e o hambúrguer que deveriam estar espatifados no chão simplesmente não estão mais lá. Duvido que o Kenny, mal conseguindo respirar, tenha se abaixado para comer aquele hambúrguer. Se você está se divertindo com esses erros e quer ver mais conteúdo como este, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Sua ajuda é super importante para a gente continuar trazendo mais curiosidades e segredos do mundo da animação. Vemos Bob Esponja fritando 6 suculentos hambúrgueres de Siri em sua chapa. A câmera nos mostra isso claramente. Porém, quando o ângulo muda para uma visão por trás dele, a chapa está completamente vazia. Onde foram parar as 6 carnes? Alguém no Siri Cascudo está comendo os hambúrgueres secretamente, e eu exijo saber quem é. Agora vamos para o filme O Incrível Resgate, todo em 3D. Quando Karen mostra ao Plankton seu mural do fracasso, vemos vários quadros com imagens de suas derrotas. O último quadro é uma imagem do seu sirigueijo robô, mas quando a câmera muda de ângulo, não só o quadro do seu sirigueijo some, como vários outros quadros trocaram de lugar ou simplesmente desapareceram. Um mural mais instável que os planos do Plankton. Ainda em Um Incrível Resgate, numa cena em que o Bob Esponja e Patrick saem da casa do Bob Esponja, algo muito rápido acontece. Por uma fração de segundos, todos os buracos porosos do corpo do Bob Esponja desaparecem, deixando sua textura completamente lisa. Foi super rápido, mas nossos olhos de águias não perdoam. E sim, por esse instante ele ficou idêntico a uma barra de sabão neutro. Foi só um erro de renderização, mas a semelhança é inegável. Isso prova que não importa o quão amado ou bem produzido seja um desenho ou filme, errinhos sempre vão existir. E sejamos sinceros, encontrá-los
faz parte da diversão, não é mesmo? E o que você achou desses erros? Já tinha percebido algum deles? Conta pra gente aqui nos comentários, qual deles mais te surpreendeu? E se você curtiu o vídeo, deixa seu like e ativa o sininho para não perder as próximas caçadas, porque sim, teremos mais. A gente se vê na próxima. E se você quer ver mais vídeos de erros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e na tela final que você tá vendo agora, mais 2 vídeos de erros de Bob Esponja que você não pode perder. Então não perde tempo e já clica em algum deles aí pra você ir lá. Tamo junto, é nóis. Mas espera aí, que antes de você ir embora, nós temos mais 2 erros bônus pra você que ficou até o final do vídeo. Então não perde essa oportunidade, porque temos mais 2 erros extras.